Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá para Química B, aula 2. Na aula 1, vocês viram aqueles conceitos iniciais de cálculos químicos que eram massa atômica, massa molar, volume molar, entre outros. E na aula 2 a gente precisa ver agora sobre as fórmulas químicas, então vem aqui comigo para a gente poder estudar isso aqui. Tá, eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de fórmulas, que são as mais comuns da química. A primeira delas é a fórmula molecular. Entenda aqui comigo, gente. A fórmula molecular, ela mostra os tipos de átomos e suas quantidades. Olha que tranquilo. Eu trouxe aqui um exemplo que nós conhecemos lá da orgânica, né, que é o etano. Qual que é a fórmula da molécula do etano? A gente sabe que é C2H6. Então ele tem 2 carboninhos, ligação simples entre eles e é um hidrocarboneto, não é verdade? Tá, então a molécula do etano tem essa proporção aqui entre os átomos de carbono e hidrogênio. Quais são as duas leituras possíveis para vocês? Acompanha lá comigo com calma, né? Ó, imagina que eu estou lá no mundo microscópico e eu vou trabalhar com uma única molécula de etano. Ó, então, em uma molécula, quantos átomos eu vou ter de carbono nessa molécula? 2. E quantos átomos de hidrogênio eu vou ter? 6. Então, foi essa a primeira leitura. Uma molécula, 2 átomos dessa espécie, 6 átomos daquela. Isso aqui, na verdade, é chamado de atomicidade, né? É o número de átomos de cada um dos elementos. Ok, mas existe uma segunda leitura. Cuidado com ela, por favor. Imagina agora que você está lidando com uma quantidade gigantesca de moléculas de etano. Professor, quanto? 1 mol. Ok? Lembra que 1 mol equivale a quantas moléculas desse cara? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Gente, se eu estiver trabalhando com 1 mol de moléculas, olha como que fica a leitura desses números aqui. Eu vou interpretar assim, ó. Eu vou ter então aqui dentro, né, 2 mols de átomos de carbono e 6 mols de átomos de hidrogênio. Na verdade é bem tranquilo, né? A única diferença é que eu acrescentei aqui na frente a palavrinha mol, mas a proporção ela se mantém. Tranquilaço? Tá. Aqui eu coloquei para vocês agora a fórmula mínima ou empírica. Vamos ver o que ela significa, né? Representa a menor proporção em números inteiros para os átomos da molécula. Gente, eu coloquei 2 exemplos para vocês. Vá com calma para você entender a lógica. No primeiro, eu parti novamente dessa molécula conhecida aqui, que é o etano. Okay? Então tem a fórmula molecular do etano. Só que dá uma olhada nas atomicidades aqui, né? Elas são 2 e 6. Aí eu te pergunto, tem como simplificar esses 2 números aqui por algum número comum? Tem, né, gente? Okay? Dá para simplificar por quanto isso aqui? Por 2. Aí eu vou continuar tendo os números inteiros, mas só que mais do que isso, eu vou ter os menores números inteiros. Então guarde para mim, né? A fórmula mínima ou empírica, ela vai ter a menor proporção em números inteiros para aqueles átomos ali na molécula. É claro que nós chegamos aqui no CH3, né? Daí você deve imaginar, professor, mas essa fórmula mínima aqui, ela está representando algum composto que realmente existe? Não é obrigatório, gente, ok? Que esse composto realmente exista. Ele só é a menor proporção em números inteiros para os átomos daquela molécula. Inclusive, na verdade, essa fórmula mínima aqui, ela pode ser coincidente para outras fórmulas de outros compostos, tá bom? Segundo caso. Agora eu te dei aqui a molécula de água, tá aqui, né? E a fórmula molecular da água, vocês conhecem bem, é H2O. Só que, gente, a atomicidade aqui é 2 e aqui é 1. Pergunto para vocês, tem como simplificar isso aqui sem que apareça frações? Não tem como, né, gente? Ok? Porque esse cara aqui é 1, né? Então, já que não tem como simplificar, na verdade a fórmula mínima da água vai ser o quê? H2O também. Então, nesse segundo exemplo, é só para você lembrar que às vezes pode ser que a fórmula molecular seja coincidente com a fórmula mínima. Sussa? Último tipo de fórmula, fórmula centesimal ou percentual. O nome já está te dizendo, tem a ver com porcentagem. Professor, que tipo de porcentagem? Leia lá comigo, ó. Mostra as porcentagens em massa dos átomos. Isso é bem importante. Porcentagem em massa. Olha como que eu cheguei nesse valor que está aqui, ó. Esse 80 e 20%, tá? Que seria a fórmula centesimal. De novo, né? Eu parti do mesmo composto, que é o etano, fórmula molecular. Só que daí eu pensei assim, gente. Que tipo de massa que eu vou trabalhar aqui? Eu vou pegar a massa molar desse composto. Ok? Uma massa que a gente conhece. Como que eu calculo a massa molar? Através das massas dos elementos lá na tabela periódica. Quanto que é a massa molar desse composto, somando tudo ali e multiplicando, né? Vai dar 30 gramas para cada mol. Só que olha que interessante. Bom, desses 30 gramas aqui contidos em 1 mol de moléculas desse cara,
quanto que foi que o carbono contribuiu para isso aqui? Olha como é que eu faço essa conta, né? O carbono ele tem massa quanto na tabela? 12. Como eu tenho 2 átomos, dá 12 vezes 2, que dá 24. Ou seja, em 1 mol desse composto aqui, que tem 30 gramas, na verdade, o carbono contribuiu com 24 gramas. Essa é a parte dele. Gente, se o total é 30, quanto que eu vou ter de hidrogênio então? 6 gramas. 24 mais 6 dá 30. Só que olha que louco. Então, para o hidrogênio ali, né, o que eu fiz a conta também, né? Eu peguei, ó, 1, que é a massa dele lá da tabela periódica, e multipliquei por 6, que é o número de átomos dele que está aqui. Então, nós temos 6 gramas de hidrogênio. Beleza. Professor, e como que você chegou nessas porcentagens aqui que eu não entendi? Você tem que pensar assim, né? Desses 30 gramas, que seria 100%, qual que é a porcentagem em massa que o carbono contribuiu? Então, você faria a seguinte conta. 30 gramas é 100%. 24 gramas, que é a parte do carbono, é X. E esse X vai dar quanto de resposta? 80%. Ok? Tá. Aí você já poderia achar do hidrogênio aqui, porque daí lembra, né? Somando os dois tem que dar quanto aqui, ó? 100%, que seria a massa inteira da molécula, não é verdade? Agora, gente, se eu quisesse fazer para o hidrogênio, que conta que eu faria? De novo, 30 gramas equivale a 100% da massa do composto. Quanto que o hidrogênio contribuiu desses 30 gramas? Com 6. Então, 6 gramas está para X%. Quanto que daria isso? 20%. Dessa maneira, você chegou aqui, então, né, na fórmula percentual ou centesimal desse composto. Beleza, meus caros? Agora a gente vai fazer alguns exemplos para vocês pegarem bem as ideias de cada um desses casos aqui. Meus queridos, vamos então lá para o nosso primeiro exemplo? Vem aqui comigo. Ó. Qual a fórmula centesimal do composto H2SO4? Concorda comigo que isso aqui é a fórmula molecular do ácido sulfúrico? Vocês conhecem ele, né? Da inorgânica. Se ele quer obter a fórmula centesimal, então a gente vai fazer essa conversão da molecular para centesimal. Lembra, a fórmula centesimal ou percentual traz as porcentagens em massa. Eu preciso fazer um trabalho de massas. Volta aqui. Ácido sulfúrico. Vou calcular a massa molar desse composto. Como que eu calculo? Hidrogênio, ele vale 1 da tabela periódica, vezes 2 que está aqui, eu vou ter 2 para esse cara. Enxofre, 32 da tabela periódica, vezes 1, tá aqui, né, 1zinho, vai dar 32. Oxigênio vale 16 da tabela periódica, vezes 4, eu vou ter 64. Somando aqui 2 mais 32 mais 64, eu vou ter 98 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico tem 98 gramas. Tranquilaço, né? Para que eu vou utilizar esse valor aqui, gente? Tenta pensar comigo, né? Lembra que eu falei para vocês? Ó, eu quero saber agora qual que é a contribuição de massas, né, que cada um dos elementos deu para chegar nesse valor aqui. Como que eu faço essa conta? Olha a conta bem simples, né? Vou fazer a conta primeiro para o hidrogênio. Então, assim, se 98 gramas corresponde a 100% da massa desse composto, 2 gramas, que é o quanto o hidrogênio contribui... Professor, de onde que eu tirei esse 2? Daqui, né? Lembra, o hidrogênio contribuiu com 2 gramas. 2 gramas corresponde a quantos por cento, então, dessa massa? X%. Olha o valor, quanto que vai dar? 2,04%. Então, isso aqui é a porcentagem em massa de hidrogênio nesta molécula. Suave? Para o enxofre, como é que fica a conta? 98 gramas continua sendo 100% da massa daquele composto. Só que desses 98, quanto que foi a contribuição do enxofre? Foi de 32 gramas. Então, 32 gramas corresponde a X%. Olha o valor, quanto que vai dar ali, já resolvido. 32,65. E para o oxigênio, como é que você poderia fazer? Você poderia simplesmente somar esses dois aqui, ó, e descontar de 100, se você quisesse, ok? Professor, não gosto disso, vou fazer a conta. Beleza. 98 gramas corresponde a quantos por cento? 100% da massa do composto. Qual que foi a contribuição do oxigênio? Foi de 64. Então, 64 gramas equivale a X%. E a gente vai obter esse valor aqui de 65,31%. Professor, e aqueles valores que nós chegamos lá, então, são as porcentagens em massa para cada elemento? Sim! Então, você já chegou na resposta. Só organiza isso, né? Então, ó, a fórmula centesimal ou percentual daquele composto lá que é o ácido sulfúrico fica H204%, enxofre aqui, né, 32,65% e oxigênio 65,31%. Vamos lá então para o nosso segundo exemplo? Vem aqui comigo. Ó, qual a fórmula mínima do composto H 5,88% e O 94,12%? Meus queridos,
Nitidamente eu te dei aqui uma fórmula centesimal ou percentual, e eu estou perguntando qual é a fórmula mínima. Na verdade, coloquei então para vocês a conversão que eu estou pedindo. Muito cuidado aqui, ó. A fórmula mínima, lembra, né? Ela representa a menor proporção em números inteiros entre a quantidade de átomos desses caras aqui ou a quantidade de mols de átomos, que era a segunda interpretação que eu falei para vocês. Então vem aqui, vamos tentar resolver. Então coloquei aqui para vocês, respondendo. Adotando 100 gramas desse composto, daí você já para e pergunta, professor, da onde que veio esses 100 gramas aqui? Da onde você tirou essa informação? Na verdade, eu adotei uma massa arbitrária, ou seja, uma massa qualquer desse composto, de tal maneira que eu consiga atribuir alguma coisa. Daí você fala assim, professor, mas por que foi o valor 100 aqui que você deu preferência, né? Porque a gente está trabalhando com porcentagens, então ajuda muito, né? Olha o que eu vou concluir daí disso. Então, se eu tiver 100 gramas daquele composto ali, né? Quanto que eu vou ter desses 100 gramas aqui correspondente ao hidrogênio? Ó, 5,88 gramas é de hidrogênio. Aí você fala, professor, por quê? Porque, gente, a porcentagem em massa dele é de 5,88, tá bom? Então essa é a lógica, né? Tá, e o que sobrou então para completar 100 gramas é de quem? Do oxigênio, que é justamente a mesma porcentagem dele lá, né? 94,12. Então aqui eu já tenho as massas de cada um dos elementos nessa amostra de 100 gramas. Lembra que é uma amostra arbitrária, né? Mas o valor 100 sempre vai te ajudar mais, então escolha ele. Tá. Só que, gente, para chegar na fórmula mínima, eu preciso ter aqui, né, lembra, né, a menor proporção em números inteiros entre a quantidade de átomos ou de mol de átomos. Então, eu vou procurar esse tal de mol. Eu vou converter essa massa que está aqui, gente, ó, de hidrogênio, para mol de hidrogênio, tá bom? Eu vou converter essa massa de oxigênio para mol de oxigênio. Aí eu vou conseguir chegar perto da nossa fórmula mínima. Só que qual que era a diquinha, né? Como é que eu converto massa para mol? A gente utiliza a massa molar da substância. Olha só então aqui, né? No caso, a gente está usando massa molar de elementos. Então, assim, 1 mol do elemento hidrogênio que está aqui, né? 1 mol de átomos de hidrogênio corresponde a quantos gramas que está aqui, gente? Ó, 1 grama, tá bom? Então, 1 mol de hidrogênio, 1 grama. Só que na minha amostra eu tenho quantos gramas de hidrogênio? 5,88 gramas. Isso equivale a quanto em mol? X, que vai dar o próprio valor, né? 5,88 mols de hidrogênio. Faço a mesma conta agora para o oxigênio. 1 mol de oxigênio, lá da tabela periódica, tem quantos gramas? 16 gramas. Mas na minha amostra aqui, né, tem quanto de oxigênio? 94,12 gramas. Coloquei aqui. Isso corresponde a quanto em mol? 5,88 mol também. Aqui foi só uma coincidência, tá? Ok? Somente uma coincidência desses valores terem dado iguais. Gente, qual que é o problema nesse momento? Aqui você já chegou, ó, nas quantidades de matéria. Só que lembra, né? Para chegar na fórmula mínima, eu tenho que ter a menor proporção em números inteiros. E aqui eu tive números decimais. Então, olha o que a gente vai fazer. Tipo um artifício matemático, né? A gente vai pegar o menor entre esses dois valores aqui, que no caso não tem menor, porque eles são iguais, na verdade. Mas vamos dizer assim, né? Se aqui fosse 8 e aqui fosse 5,88. Eu escolheria sempre o menor valor, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir os dois valores pelo menor deles. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Então, qual que é o número de mols, né, para o hidrogênio? Eu vou pegar a quantidade de matéria dele que está aqui, que eu achei lá, e vou dividir pelo menor valor entre os dois. Como é igual, né, cara, não tem diferença, então vai ser o próprio valor, 5,88. Aí eu vou ter um valor aqui agora, né, para o hidrogênio de 1 mol, beleza? Vou repetir a mesma conta agora para o oxigênio. Então, qual que foi o valor de mols do oxigênio? 5,88. Dividindo pelo menor entre os dois aqui, que não tem menor, já falei para vocês. Então, vai ser o próprio 5,88. Olha quanto que eu vou ter aqui, então, para o oxigênio. 1 mol. Aí você fala, professor, e o que significa esses mols que a gente encontrou ali? 1 para 1. Cara, é a menor proporção em números inteiros para aqueles elementos ali. Então, coloquei aqui embaixo para vocês, né? H1O1. Ou seja, você acabou de encontrar aqui justamente a sua fórmula mínima ou empírica. Tranquilo? Meus queridos, vamos lá para o nosso terceiro e último exemplo? Vem aqui comigo. Qual a fórmula molecular do composto H 5,88% O 94,12%, sabendo que a massa molar desse composto é de 34 gramas para cada mol? Gente, esse terceiro exemplo, comparado com o anterior, né, a diferença é bem sutil. No exemplo anterior eu pedi a fórmula mínima e eu não dava essa massa molar do composto, não é mesmo? Tá, enxerga aqui comigo. Eu estou querendo fazer então
a conversão da fórmula centesimal para a fórmula molecular. Mas a fórmula molecular, lembra que ela tem uma relação com a fórmula mínima, né? Ou ela pode ser igual à fórmula mínima, ou ela pode ser um múltiplo da fórmula mínima. Então olha o que eu quero aqui, né? Se eu quero encontrar a fórmula molecular, ela tem essa mesma cara, né? Eu tenho que descobrir o número de átomos que está aqui e o número de átomos que está ali, que eu chamei de x e y. Tá, olha como que eu resolveria esse problema então, né? Você vai perceber que o começo da resolução aqui, praticamente boa parte da resolução é exatamente igual ao anterior, o exemplo 2, mas daí muda no finalzinho. Então olha lá comigo. Adotando novamente 100 gramas de amostra, daí você fala, né? Por que 100, professor? Porque lembra, né? Nós estamos lidando com porcentagens em massa. O valor 100 é o que mais te ajuda nesse momento. Dentro de 100 gramas dessa amostra, quantos gramas eu tenho de hidrogênio? 5,88, justamente o valor da porcentagem dele. E quanto que eu tenho de oxigênio? 94,12 gramas. Tudo bem até aqui, né? Gente, para que eu encontre esses numerozinhos aqui, lembra, né? Eu preciso da proporção em mols. Então tem que converter o que está em massa para mol. Quem que converte massa para mol? A massa molar. Eu te dei a dica ali, né, no vídeo anterior. Então, assim, fazendo aquela conversão, ó, 1 mol de hidrogênio equivale a 1 grama, que é a massa aqui dele na tabela periódica, ok? 5,88 gramas, que é o que nós temos aqui na amostra, equivale a quantos mols? X, que dá 5,88. No caso do oxigênio, fica assim, 1 mol de oxigênio, pela tabela periódica, tem 16 gramas. Mas na minha amostra tem quanto? 94,12, isso equivale a Y mols de oxigênio. Ok, esses valores aqui vocês também já viram, né? Exatamente igual do segundo exemplo que a gente viu. Só que, gente, como não são números inteiros ainda, né? Como é que eu faço para que esses caras virem números inteiros? Lembra, eu pego, olho os dois valores, pego o menor deles, que no caso aqui não tem menor, né? A gente já tinha comentado. E eu vou pegar cada um deles e dividir pelo menor. Então fica 5,88 dividido por 5,88, tá bom? Que vai dar quanto? 1. Então, para o hidrogênio, eu vou colocar aqui, ó, 1, tá bom? E para o oxigênio, a mesma coisa, 5,88 dividido pelo menor deles, que também é 5,88. Ou seja, vai dar 1 aqui também. Só que lembra, isso que nós acabamos de encontrar aqui é a menor proporção em números inteiros, ou seja, é a fórmula mínima. Agora a gente precisa avaliar se ela é coincidente ou não com a fórmula molecular, que é o que eu quero, a fórmula da molécula, tá bom? Vem aqui comigo. Se a fórmula mínima dele é H1O1, coloquei aqui para vocês, vamos ver qual que é a massa de 1 mol desse cara aqui. Como é que você faz esse cálculo? O hidrogênio ele tem massa quanto aqui? Ó? 1, e eu só tenho um átomo aqui, tá bom? Então seria 1 grama para ele. Só que o oxigênio contribui também aqui, né? Ó, com o quê? 16 gramas. Então ficaria 1 mais 16, que dá 17 gramas. Então a massa molar desse cara aqui é 17 gramas para cada mol. Gente, a molécula que eu quero tem, na verdade, qual massa molar? 34. Ou seja, eu estou procurando essa espécie que está aqui, ó. Não, né, gente? Eu estou procurando alguém que é um múltiplo dela. Aí você fala, professor, mas como que você sabe que é um múltiplo? Lembra que eu falei, né? A fórmula molecular ela pode ser um múltiplo da fórmula mínima, ou ela pode ser coincidente. Tá, aí qual que vai ser então essa espécie aqui, né? Ó, se aqui é 17, 17 vezes quanto que a gente chega em 34? 17 vezes 2. Então, para chegar na fórmula dessa molécula, eu vou multiplicar aqui ó, as atomicidades por 2. Eu vou ter lá H2O2. Aí, se você for calcular aqui, você vai ver aqui, ó, 2 gramas dos hidrogênios, né, 2 vezes 1, e aqui 2 vezes 16 vai dar 32. 32 mais 2 que dá 34. Ou seja, eu cheguei exatamente na massa molar correspondente à fórmula da molécula que eu quero, que é o H2O2, mais conhecido comercialmente como água oxigenada, ok? Ou o nome sistemático que é peróxido de hidrogênio. E aí você resolveu o exercício. Beleza, meus queridos? Bons estudos e aquele abraço.